Fala galera que tá aí do outro lado da telinha, vamos estar compartilhando mais um vídeo Sabedoria para Vencer. Essa sabedoria não vem de mim, não vem de homens comuns, mas sim das Escrituras Sagradas, do poderoso Evangelho, da poderosa Palavra de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre João, o livro de João, que está conectado diretamente com o livro de Gênesis. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento têm uma ligação muito forte. Abra bem os seus ouvidos, fique atento àquilo que eu vou dizer através das Escrituras Sagradas. Observe João capítulo 1, versículo do 1 até o 5. Fique atento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. Quem é esse Verbo? A palavra, o Logos. Aquilo que era falado trazia à existência. A voz do que clamava vinha à existência. O que não existia passava-se a existir mediante a fala, o som. Entenda bem. No princípio, o que é no princípio? No início, era a palavra, e a palavra estava com Deus. E o verbo, que é a palavra, era Deus. Entenda uma coisa, em João capítulo 1, versículo 1, já está revelando de como é Deus, uma das formas que é Deus, como ele se revela, como ele se manifestou e ele se manifesta, é uma das formas, entenda bem. Versículo 2: e ele estava no princípio com Deus. Olha o mistério aí. Está falando aqui entre a terceira pessoa e depois vai começar a falar na primeira pessoa, dando ligação em Gênesis. Ó, ele, está falando de uma pessoa, estava no princípio com Deus, mas essa pessoa em si é espiritual. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Deus. Aí a gente vai ver lá em Gênesis essa confirmação dessa palavra revelada. Então, eu estou lendo aqui só para relembrar, João capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 5. Alô, a galera de Limeira aí, Piracicaba, região, compartilhe esse vídeo para pessoas que você achar interessante. Você entendeu que esse vídeo traz edificação, que é um alimento espiritual para a sua alma, que pode trazer fonte de vida, revelação, mais entendimento das Escrituras Sagradas. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior, sou conhecido também como Júnior Rocha ou Junião, enfim, alguns lugares que eu já mencionei a palavra como pregador júnior também. E eu faço esse vídeo aí com a intenção de abençoar a sua vida com mais conhecimento, com mais revelação das Escrituras Sagradas. A minha intenção é que a palavra de Deus alcance a sua vida, que você gere entendimento, discernimento daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos lá. Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, lá no início da Bíblia, para quem não está familiarizado a usar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Algumas versões são um pouquinho diferentes da outra em questão da escrita, mas o sentido da maioria das Bíblias é o mesmo. Então veja bem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, aí fala do princípio de novo, olha que legal a ligação de João,
no livro de João, que é o Novo Testamento, né? Uma das testemunhas de Jesus Cristo. Para quem não sabe, João, ele foi um discípulo de Jesus. Para quem não sabe, João é o mesmo João que teve a revelação e escreveu o livro de Apocalipse, né? É aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus em alguns momentos que ele falava, em alguns momentos que ele ensinava os seus discípulos. Vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo do 1, está escrito assim, ó, no princípio, que é no início, né, das coisas, criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Ó, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem que ele fala aqui, ó? Olha a revelação aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, você vê já Deus falando e trazendo a existência. Falando e trazendo a existência, ó. E disse Deus: haja luz. Ele lançou uma palavra de autoridade, uma palavra com poder, uma palavra que manifestou a existência de coisas que não existiam. O que ele falava acontecia. Ó, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez-se Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi assim a tarde e a manhã, o primeiro dia, o dia primeiro. Primeiro dia já de existência da humanidade ali. Então, vamos lá. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamam noite, e foi a tarde e tal. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Então Deus acabou de trazer a existência aí, céus, foi dando nome às coisas. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Aqui, no decorrer de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, tem muito sentido, muita ligação entre João, capítulo 1, versículo do 1 até o 5. Olha que interessante. Você vê aqui no versículo 2 a revelação do Espírito de Deus. E já aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, dá uma olhada aqui, ó. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos o homem a nossa imagem como a nossa semelhança. Deus cria o homem para dominar em seguida. Então você vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A palavra façamos, ela está aqui no plural. Então é como se fosse mais de uma pessoa aqui. E depois, em seguida, ele fala nossa imagem e semelhança. Aqui já entra o mistério da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ao decorrer do livro de João até Apocalipse, ele vai se revelando. Tem um mistério ali que vai falar na frente, ali nas Novas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, ao que ele faz para morrer, sacrificar e ressuscitar, e depois ele derrama do Espírito de Deus, do Espírito dele, do Espírito Santo, sobre toda a carne, todo homem que nele crê, que a fé está baseada nele, confessa ele como Senhor e Salvador, e a partir daí começa a viver a vida conhecendo ele, mediante uma comunhão que ocorre já desde Adão, que ele nos ensina a ter comunhão com ele. Por que eu estou falando de forma pausada? Eu não tenho muito hábito de falar pausadamente, mas eu quero que você tenha entendimento bem fácil do que eu estou dizendo, que até uma criança de 10 anos, ao ouvir ou ver esse vídeo aí, ela tenha essa compreensão, essa revelação. Até meu filho, eu ensino para ele, e ele tem 7 anos de idade. E muitas das coisas que eu falo para ele já está começando a entender pelas formas que eu uso, os sentidos, as parábolas, as histórias que eu contextualizo para ele, e ele já está começando a entender as escrituras sagradas.
Vamos lá. Então, quando fala de façamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é no plural. Tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, desde antigamente, quando ele estava gerando o homem, ali quando ele vai criar o homem no sexto dia, para quem não sabe, Deus foi criando todas as coisas e viu que era bom. Já no sexto dia, ele criou o homem e no sétimo dia ele descansou. Entendo eu por revelação também que ele criou o homem para descansar. Entre 7 dias que tem a semana, pelo menos um dia você tem que descansar para renovar suas energias, para recarregar suas baterias, para que você tenha um renovo. Então entenda bem. E lá mais adiante, você vê sobre o que tem a ver o início, o meio e o fim. No livro de Ezequiel, mais adiante, eu vou falar sobre o que ocorreu antes de Gênesis. Mas até aqui você já entende que Deus, ele era a palavra, ele era o verbo. Voltando para o livro de João. Aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 1, ele fala de novo, ó. No princípio, no início, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus é a palavra. Olha, o Espírito de Deus é a palavra. A Bíblia foi escrita por homens, ela tem mais de 2000 anos, ela foi escrita por homens que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, onde no Novo Testamento ele teve os discípulos dele, que pregou o Evangelho e relatou o que ele fez, qual foi a obra consumadora ali na cruz, morte e ressurreição. Ele foi um sacrifício perfeito. Mas esse entendimento deixa para os próximos vídeos, o que eu vou falar mais sobre morte e ressurreição, vou falar sobre leis espirituais, eu vou falar sobre como você ter prosperidade emocional, espiritual, quando vem os desafios, o que fazer. E eu estou em fase também de aprendizado. Enquanto eu estou respirando, eu estou aprendendo a crescer, onde a Bíblia fala na graça e no conhecimento. Graça é poder de Deus, é favor de Deus para com o homem. E eu estou aprendendo cada vez mais a ter um relacionamento através de oração. Vou falar muito sobre como orar. Tem muita gente ainda que tem dúvida ou não sabe como orar. Ele acha que é um bicho de 7 cabeças, acha que é coisa de outro mundo, que é só para padre ou pastor. E não é verdade. Isso aí são coisas que você precisa aprender. Acompanhe os meus vídeos que eu tenho certeza que vai trazer muita informação positiva para vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Até mais!